Agora eu quero perguntar para a Tânia, ela falou que fez o caminho de Santiago de Compostela. Nesse caminho, você foi a pé quantos quilômetros? 800. 800 quilômetros. Jesus, quanto tempo você Achei que era demorou? 800 A maratona que ela falou, ela fez Eu não faço maratona 20 vezes lá. metros, gente. Eu não faço 800 metros. Na verdade, eu fiz em 28 dias. E ainda assim, é rápido mesmo, assim, mas porque eu tinha uma condição, que daí entra a questão do planejamento. Eu dava aula na universidade e tinha só 30 dias de férias. E aí eu tinha que... porque foi o mês de julho, até Você a alta tinha que temporada. fazer, Então, ou fazia era o ou meu não período fazia. que eu tinha que fazer. E aí e ainda dentro do meu cronograma lá, né? Tinha 2 dias em Compostela, né? Tinha que ficar realmente 2 dias lá. E considerando um dia para algum problema. Mas, enfim, foram 28 dias. A média de quilometragem eram de 30, 28 e alguma coisa, quase 30. Mas teve um dia que eu caminhei 42, porque eu desviei o caminho para chegar num albergue de um brasileiro e de um espanhol. Um brasileiro com um espanhol, né? E eram sócios, enfim. Eu falei assim, pois eu vou, porque eu tinha lido nos livros, enfim. E como foi bom. Sabe o que foi mais bonito do caminho? Porque tem muitas histórias a respeito do caminho, mas assim, eu estava muito cansada. Eu estava já com joelheiras, né? Os meus joelhos comprometidos. Eu estava realmente assim com bolhas em todo o meu calcanhar, assim. Eu já estava andando com aquelas sandálias papete. E aquele dia eu estava com um chapéu, eu estava acabada. E aí as pessoas passavam por mim, especialmente ciclistas, e diziam, você está indo para o albergue? Eu não recordo agora o nome do albergue. Para o albergue e tal. Eu falei assim, quer que eu leve a sua mochila? Eu falei assim, não, obrigado. Tem certeza, né? Eu falei assim, não, obrigado. Não, estou vendo que você está mancando e tal. Então, cada um que passava falava isso. Faz parte do desafio, né? Aí o que eles diziam? Exatamente. Aí ele dizia assim, outros que foram passando, não se preocupe que eu já vou avisá-los que você está... Gente, até mesmo funciona. A gente vai avisá-los que você está chegando. Aí, quando eu cheguei na cidadezinha, estava todo mundo esperando lá fora. Sabe assim? Então, foi tão bonito, porque eles me aplaudiram e trouxeram uma taça de vinho. Olha aí. Eu cheguei muito tarde, tarde que eu digo assim, eram umas 7 horas, porque, obviamente, que eu estava caminhando de uma forma muito mais lenta, Sim. né, do que os demais. Mas aquele dia foi o maior que eu fiz, foram 42 quilômetros. E quando a gente fala assim de hospedagem, né, a gente pode ter hotel de safari, hotel de luxo, 5 estrelas, 6 estrelas, né, hotel boutique, hotel de montanha, hotel de praia, mas tem os albergues que tem no mundo inteiro e que alguns, especialmente esse do Caminho de Santiago, assim, que não tem preço. E albergue, assim, eu sou sincero em dizer que eu nunca fiquei em albergue, eu sou um completo amador, né, nesse assunto. E pergunto para vocês, assim, já teve algum albergue em algum lugar do mundo que vocês ficaram e falaram, uau, isso aqui é muito superior a muita experiência hoteleira? No Caminho de Santiago tem um que as cobertas são do Vaticano. Caramba! Eles cedem as cobertas com aquela... Eu vou falar símbolo, mas acho que tem outro nome. Que são os bordados do Vaticano. Sim, sim. Nessas cobertas são vermelhas. E daí, nesse albergue, eles doam para esse albergue os cobertores, e, enfim. Que legal! Então, isso foi uma coisa que impressionou muito. O Caminho de Santiago, ele é uma experiência para a vida. Porque eu fiquei em um albergue com 200 bilichos, ou seja, 400 pessoas. Juntos? Juntos. Por isso que eu digo assim que tem que ter regras, porque aquela questão, obviamente, quando você chega, né? Mas quando você vai sair para explorar a cidade, você tem que estar de volta às 10 horas, porque senão eles fecham, de fato, o albergue, e todo mundo respeita. Porque é chato, e a questão da lei do Tá silêncio. dormindo, A partir das 5h30, 6 da manhã, que as pessoas começam a acordar, né? O único som que você escuta, que eu acho que é mágico, assim, é o som do cajado, que as pessoas tocam. E o plástico, que sabe quando você... Porque a gente não vê... É um silêncio, de fato. As pessoas preservam isto. E se alguém sai, alguém grita... por favor, né? Vamos fazer, acabamos o silêncio, enfim. Nossa. Mas aí você escuta aquele barulhinho do plástico, aquele som se repete. É o barulho do plástico e o som realmente do cajado, né? Para as pessoas estarem partindo, enfim, começar a sua jornada de caminhada, né? Mas, assim, eu acho que essas experiências de hotéis, por que não começar com os hotéis da nossa cidade? Da nossa região.